Olá, estou no projeto da leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, o papel vital da oração em língua de David Robson. No início de cada capítulo há uma profecia vinda do Espírito Santo. Escutemos. Continue orando, diz o Espírito da graça, e entrando em mim, e eu darei coisas a você. Isto fará com que você e seu amado sejam libertos. Apenas me libere, diz o Senhor, e logo você verá que quando eu movo no meu poder, eu posso libertar as pessoas. Capítulo 5. As 4 formas básicas das variedades de línguas. Assim que me tornei um cristão, e consequentemente recebi o dom de orar em línguas, fui ensinado que só poderia orar no Espírito quando uma forte unção do Espírito Santo viesse sobre mim e me levasse a quase gritar em línguas. Mais tarde, percebi que não funciona dessa maneira. A verdade é que muito pouco é ensinado sobre a variedade de línguas, porque na igreja não existe muito conhecimento a respeito das operações do Espírito. As operações do Espírito não podem ser compreendidas com a mente natural. Por exemplo, é um absurdo para a mente natural pensar que falar uma língua incompreensível para ela ou para a mente de alguma outra pessoa irá não somente edificá-la, mas nas coisas de Deus e esclarecê-la, mas também a lançará no cumprimento do seu divino chamado. Subtítulo: O mover diferente e sobrenatural das línguas. Vamos explorar mais a fundo essa 8ª operação de Deus, que não é muito compreendida. A palavra variedade significa simplesmente diferenças. Entretanto, o termo várias línguas é variedades de línguas. Nos diz que existem diferentes moveres sobrenaturais ou manifestação das línguas. A confusão sobre o assunto das línguas dentro da igreja é causada porque os crentes geralmente tentam impor um mesmo conjunto de regras para todas as diferentes operações ou manifestações das línguas. Esta é a causa da confusão em massa entre os crentes e o mau uso dos dons do Espírito. Então, em vez de ser levado a Jesus, o mundo nem mesmo quer o que temos a oferecer. Embora muitas variedades de línguas ocorrem com um desejo do Espírito, as 4 manifestações estão descritas na palavra. Primeiro, línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Esta é a linguagem sobrenatural que o Espírito Santo ora através de nós, e de acordo com o nosso desejo, podemos usar desta oração orando hora após hora. Isto é decorrência do batismo no Espírito Santo. 2. Língua para interpretação. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Esta manifestação de língua é normalmente apresentada numa assembleia, seguida pela interpretação da mesma pessoa ou de outra. Terceira, língua como profundos gemidos para intercessão. Está em Romanos, capítulo 8, no verso 26. Esta variedade de língua capacita o crente a permanecer na brecha da sua própria vida, sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação e etc. Deus pode usá-lo para interceder por alguém ou por alguma situação que é totalmente desconhecida. Número 4. Línguas como um sinal para o incrédulo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22 em diante. Este é o fenômeno que acontece no dia de Pentecoste, Atos 2, verso 4 ao 11. Isto ocorre quando o Espírito Santo transcende o intelecto e todas as barreiras da linguagem pela capacitação de um crente de pregar, ensinar ou testificar sobre Cristo em alguma língua dos homens da qual o crente não tenha conhecimento. As regras que governam a operação de línguas para edificação pessoal são tão diferentes das regras que governam as línguas para interpretação, da mesma forma como a noite é diferente do dia. Assim dizendo, as regras que governam os profundos gemidos para a intercessão do Espírito são completamente diferentes das outras 2 manifestações de língua. E a variedade de línguas que se apresenta como um sinal para o incrédulo tem muitas regras diferentes das outras 3. Destas 4 manifestações diferentes de linguagem, 2 são designadas para serem usadas na vida de oração pessoal de um crente: línguas para edificação pessoal e línguas que se estendem dentro dos profundos gemidos para intercessão do Espírito Santo. As outras 2 línguas para interpretação e línguas como um sinal para o incrédulo
são normalmente para uso da Assembleia. Assim que um crente começa a entender e se entregar a estas quatro manifestações diferentes de variedades de línguas, sua vida se transforma completamente. Línguas para edificação pessoal. A mais comum e ainda talvez a mais especial manifestação de variedade de língua são as línguas para edificação pessoal. Esta é a linguagem de oração que cada um de nós recebe quando somos cheios do Espírito Santo. Ela é usada por Deus para transferir segredos e mistérios divinos do seu espírito para o nosso. Minha ilustração hipotética anterior, Jesus subiu às alturas pela terceira vez para juntar uma porção das variedades de língua, então ele lançou aquela operação dentro do corpo de Cristo e cada crente recebeu o potencial de línguas para edificação pessoal. Se o crente der abertura, ele receberá aquele dom por fé e será dele. A língua para edificação pessoal é a operação fundamental mais básica de Deus, porque é designada por Deus para fazer por você o que nenhum pregador ou mestre de ensino pode fazer. Ela edifica você, construindo dentro do seu espírito as características divinas, tais como o amor, a capacidade divina dentro da palavra de Deus e a sabedoria para discernir o certo e o errado e a verdade da mentira. Veja, como mestre de ensino, pode nos dizer que devemos andar em amor, mas ele não pode nos dar a força para fazer isso. A força somente vem do nosso espírito humano renascido e orar em línguas provê os meios pelos quais o Espírito Santo pode edificar esta força dentro do nosso espírito. Orar em línguas é tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto, porque não faz parte da sua natureza. A fonte para ressuscitar um morto é para esta linguagem sobrenatural, está no poder do Espírito Santo. A única diferença é a disponibilidade do dom. Note, todos os novos dons do Espírito, as primeiras 7 operações de Deus, que estão listadas em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28, e 3 das 4 variedades de língua são todas dadas pela vontade do Espírito Santo. Mas há uma variedade de língua que você pode operar à sua escolha, a qualquer momento que você quiser e o quanto você quiser, imediatamente após ser cheio com o Espírito Santo. E isto é a linguagem para edificação pessoal. Quisera eu poder operar na poderosa obra de milagres ou discernimento dos Espíritos a qualquer hora que eu quisesse, mas não posso, porque todos os dons do Espírito fluem através de mim somente pela vontade dele, para a edificação de outras pessoas. Mas existe um simples dom que flui para me fortalecer e me edificar. Deus fez com este simples dom o que ele não fez com nenhum outro, porque ele me fez despenseiro para minha própria edificação. É notável esta verdade de que recebemos a dispensação da operação deste simples dom chamado línguas. Agora, com o nosso próprio livre-arbítrio, determinamos o quanto seremos edificados ao permitir que o Espírito Santo ore através de nós. A qualquer hora que quisermos orar em língua, tudo o que temos a fazer é só dar a nossa fé para isso. O Espírito Santo imediatamente responderá e começará a criar aquela linguagem sobrenatural no interior do nosso espírito, e ele continuará a fazer desta forma, hora após hora. O quanto nós quisermos permanecer em nosso quarto de oração, podemos orar por 12 horas, aparentemente nada acontecer, mas permanentemente nos beneficia em nossa escalada para a qualificação do chamado de Deus em nossas vidas. Observe, contrário ao que algumas pessoas dizem, orar em língua não nos torna estranho. Qualquer tipo de oração dentro das diretrizes da Bíblia não pode fazer nada senão exaltar a palavra de Deus dentro de nós. Lembre-se, o Espírito é a palavra, são um. 1 João, capítulo 5, no verso 7. Orar no Espírito nunca afasta a palavra, muito pelo contrário, fortalece nosso espírito, nos dando maior entendimento da revelação já contida dentro da palavra. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo ora através de nós, ele está sempre em total acordo com a palavra. É impossível orar demais em línguas, não obtendo edificação pessoal, uma vez que as línguas realçam a palavra de Deus em nós, permitindo que recebemos e andemos mais no poder de Deus, à medida que nos entregamos a Ele. Assim, depois de receber esta primeira variedade, através do batismo pelo Espírito Santo,
Começamos nossa escalada dentro das qualificações espirituais para uma ou todas as outras 7 operações de Deus. À medida que oramos em línguas para nossa própria edificação pessoal, o Espírito Santo libera o plano perfeito do Pai para nós. O Espírito de Deus é certamente o único capaz de nos qualificar para este plano. Ao orarmos em língua, o Espírito Santo ora através do nosso espírito para as necessidades de nossas vidas, a que ainda nem mesmo temos conhecimento. Deus sabe o que está escondido nos mais íntimo de nosso ser, e Ele, através do Espírito, ora por nós. Neste processo de edificação, a autoridade espiritual cresce e a nossa fé é fortalecida na medida em que nós posicionamos contra o diabo e o amarramos em nome de Jesus. Podemos alcançar um lugar onde tanta autoridade é liberada que nossa ordem de fé literalmente estremece o reino do inimigo. Mas nós não vamos permitir ao reino do diabo que abale nossa fé quando ela ainda está afetada pelo saldo de cartão de crédito, que não podemos pagar. Esta é uma lição que até mesmo o profeta Elias teve que aprender depois de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele se sentou e lamentou debaixo do zimbro, pois a maligna rainha Jezabel queria tirar sua vida, até que Deus pudesse corrigi-lo e trazê-lo de volta para a fé. 1 Reis, capítulo 18, ao versículo 19. Deus criou um lugar de paz, o qual podemos entrar em oração. Este é o lugar onde nós podemos nos regozijar quando cairmos em diferentes tentações, provas e provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Por que podemos fazer isso? Porque nós crescemos em nossa autoridade espiritual, fortalecendo-nos em nossa fé santíssima ao orarmos no Espírito Santo. Judas, capítulo 20. Começamos a aprender como mudar nossas circunstâncias ao invés de elas nos mudarem. As línguas, para edificação pessoal, também desenvolvem nosso caráter, o qual é de extrema importância. Deus quer santidade. Porque se o seu poder operar através do nosso caráter, que não é santo, pode acabar destruindo o vaso através do qual o poder flui. Uma vez eu orei por uma menina que precisava muito de um milagre criativo, mas não a recebeu imediatamente. Eu fiquei amargamente desapontado, sabendo que Deus queria ver aquela menininha perfeita. Depois do culto, fui para o meu quarto de hotel, perplexo e triste, perguntando a Deus por que nenhum milagre tinha acontecido. O Senhor me contou que ele se importava tanto com a menininha quanto comigo. Ele me disse que até que o meu caráter estivesse bem desenvolvido nele, ele tinha que reter aquele tipo de poder necessário para causar aquele tipo de milagre. Se eu tivesse recebido aquele nível de seu poder, no meu nível de maturidade espiritual, aquilo teria me destruído. Até que não existisse nada mais importante para nós do que buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, seu poder não nos fará muito bem. À medida que amadurecermos nele, tornamos-nos úteis a ele. As línguas para edificação pessoal é a única variedade de línguas que podemos operar deliberadamente, justamente porque queremos, a fim de chegarmos àquele estado de amadurecimento. Línguas para interpretação. Subtítulo: as línguas para interpretação ocorrem quando mensagens é dada em uma língua desconhecida e então interpretada em nossa língua nativa como uma mensagem divina para o corpo da igreja. Não podemos operar em línguas para interpretação a qualquer hora que queremos e escolhermos. Algumas pessoas dizem estar apta para fazer isto, mas eu sei, por experiência própria, que não posso. Eu sei quando aquele dom específico do Espírito vem sobre mim. É diferente do que quando eu oro em línguas para edificação. Muitas vezes eu desejei operar nessa variedade de línguas por vontade própria, mas não significa que posso fazer acontecer. Eu posso orar ou pedir a Deus a interpretação, mas isso não quer dizer que serei sempre capaz de fazer isso. Às vezes, Deus se move delicadamente na interpretação. Quando estamos orando no Espírito, contudo, não podemos operar na interpretação só porque queremos. Línguas com profundos gemidos para intercessão. Subtítulo: as línguas com profundos gemidos para intercessão são uma outra variedade na qual Deus se move em nós à medida que deixamos que Ele nos transforme na imagem de seu Filho.
E a terceira principal variedade de língua, novamente, não pode ser gerada por nossa própria vontade. Podemos orar em nosso entendimento e interceder por aqueles que conhecemos. Por exemplo, se eu souber que um de meus filhos está indo para uma entrevista de trabalho, eu oro pela sua necessidade, sabedoria, para que ele atinja as expectativas do empregador. Contudo, se o diabo planejou tirar a vida do meu filho, fazendo com que uma caminhonete esmagasse o carro dele a caminho da entrevista, eu não tenho conhecimento previsto disso. É nesta hora que o Espírito Santo aproxima-se de mim com profundos gemidos para a intercessão. Eu não sei como orar, mas ele sabe. Se nós estamos nos entregando a Deus, o Espírito Santo nos guiará para a intercessão por nossa família, por nosso círculo de amigos e até mesmo por aqueles que jamais encontraremos. Deus nos chamou para sermos aqueles que intercedem por pão para os outros. Em Lucas, capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8, Jesus acabou de ensinar aos seus discípulos a oração do Senhor. Nesta passagem das Escrituras, ele continua a ensinar sem mudar o assunto da oração. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responderá de dentro: não me importune, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Na intercessão, nós nos tornamos tal homem pedindo pão para um amigo. Nós somos aqueles que ficam na brecha. Nós não estamos pedindo para nós mesmos. Se o amigo não tiver vindo para a nossa casa, nós estaríamos dormindo porque não teríamos necessidade. Nós somos um intermediário das necessidades do amigo. Isto, por definição, é um intercessor. Muitos pastores e mestres de ensino que perceberam que esta passagem da Escritura ensina algo sobre intercessão, frequentemente rotula o homem que estava dentro da casa como um tipo de Deus. Contudo, não é assim. O homem que estava dentro da casa é uma figura de você e eu, em nossa natureza carnal. E o homem com um comportamento errado que Jesus poderia então diretamente contrastar com o que Deus realmente é. O homem que estava dentro da casa não é como Deus, porque ele não quer dar o pão para o seu amigo. Mas nós vimos em Lucas, capítulo 11, versículo 13, que Deus está mais do que disposto a nos dar qualquer coisa que pedimos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Assim, como nos entregamos ao Espírito Santo, permitindo que ele nos use em profunda intercessão pelo nosso amados, não salvo, amigos cristãos ou não, Deus responderá nossa oração. Temos que perceber que, embora nossa mente não possa entender, nós não estamos produzindo os resultados à medida que intercedemos. Nosso Pai Celestial está mais disposto a fluir através da nossa oração de intercessão do que nós estamos a receber esta manifestação específica de língua. Ele está disposto a nos dar pão a favor dos outros. 1 João capítulo 5, verso 16, diz que se nós virmos um irmão cometer um pecado que não seja para a morte, podemos pedir a Deus para dar vida a ele. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, ele pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que o rogue. Aquela passagem, na verdade, não fez muito sentido para mim, por um bom tempo. Eu achei que entendia que a única maneira de receber o perdão de Deus é confessar os nossos pecados e arrepender-se. Quando nós dizemos, Deus, me perdoe, Ele realmente perdoa.
Parecia muito estranho para mim que alguém pudesse pecar e eu pudesse pedir perdão para ela. Entendi depois que se uma pessoa me prejudica e peço a Deus para que a perdoe, Deus a perdoará por sua ofensa contra mim. Contudo, se a pessoa possuir outro pecado em sua vida, ela terá que pedir perdão a Deus por si própria. Por exemplo, se você estiver andando em falta de perdão, você mesmo terá de deixar Deus lidar com isso. Contudo, eu posso interceder por você até que as amarras do diabo sejam quebradas e você tome a decisão necessária para chegar a Deus e lidar com o problema. Graças a Deus que Ele nos usa para interceder por aqueles que não cometem pecado para a morte. Ele nos colocará na brecha, tomando autoridade contra as obras das trevas na vida de nossos irmãos. Jesus mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, verso 13. Se você estiver disposto a ser usado não somente para ficar na brecha, mas para ficar contra o que o inimigo tenta lançar contra você, Deus o usará. Por exemplo, o meu auxiliar no ministério uma vez ficou doente para morrer. Eu estava de férias na época e desconhecia a sua luta entre a vida e a morte. E embora eu não soubesse da situação, o Espírito Santo orou através de mim por um dia inteiro, com gemidos intensos para intercessão. Eu tinha bastante experiência para saber que estava em uma batalha crucial no âmbito espiritual, mas eu não tinha ideia que a crise estava tão próxima de mim. Vim a saber depois que quando senti um alívio no exato momento da minha oração, a febre o deixou e sua dor horrível também. O Espírito Santo é fiel e ele sabe o que orar mesmo quando não sabemos. Que presença inestimável do Pai. Contudo, é importante entender que uma pessoa não pode entrar nos profundos gemidos para intercessão na hora que quiser. Alguma pessoa acha que podem, assim que elas tentam usar as emoções e gemidos, mas existe uma diferença entre esse tipo de manipulação carnal e um coração honesto dizendo: Deus, eu quero ficar na brecha desta situação. No último caso, Deus frequentemente coloca este intercessor entre o inferno e a pessoa que está tentando chegar lá, ou entre Satanás e a pessoa e as pessoas que o inimigo está tentando roubar e destruir. Quando Deus coloca você neste lugar de intercessão, seu coração clama: se você vai para o inferno, você tem que primeiro passar por mim para chegar lá. E muitas vezes, aqueles por quem você está orando teria alcançado aquele destino se não fosse você estar no caminho impedindo. Um outro fato que devemos levar em conta é que Deus ama você tanto quanto as pessoas por quem Ele quer que você interceda. E Ele sabe que ao colocar você numa intercessão verdadeira para ficar na brecha, você vai atrair o poder do inferno. O diabo virá contra você porque você está bloqueando seus planos para a destruição daquelas pessoas. Você deve estar em um lugar de força para que consiga suportar aos ataques furiosos do diabo. Jesus disse que o homem que observa profundamente a palavra do Senhor é como um homem que cavou profundamente até que ele encontrou uma rocha e então edificou a sua casa sobre ela. Quando as chuvas vieram e as correntes inundaram a casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Nós não cairemos se estivermos firmes na rocha, que é cumprir a palavra de Deus. As tempestades virão e o inimigo atacará aqueles que estão na brecha, mas Jesus disse que o diabo não é suficientemente poderoso para causar a queda daquele que a casa é edificada na rocha, que é cumprir a palavra de Deus. As línguas como um sinal para o incrédulo. Subtítulo: quando eu era novo no Senhor, eu achava que as línguas como um sinal para o incrédulo acontecia durante aqueles cultos pentecostais que a minha igreja algumas vezes tinham na época dos meus dias ultra santos. Mas eu reconsiderei minha conclusão depois de testemunhar muitas variações daquele cenário. Alguns traz um visitante para a igreja, ele está lá sentado simplesmente assistindo o culto. De repente, a irmã Maricota da Silva
Saltou e começa a gritar em línguas, enquanto sacode a cabeça, como uma galinha ciscando grão de milho no chão. O que há de errado com aquela mulher? O visitante pergunta. Oh, o Espírito Santo desceu sobre ela. Ela só está sendo abençoada. Mais tarde, no culto, alguém pergunta ao visitante: Você quer ficar cheio com o Espírito Santo? Eu não, ele diz. Eu não tenho problema. Eu tenho problema no pescoço. Não sei se conseguiria sobreviver ao ser abençoada pelo Espírito Santo. Finalmente entendi que naquela situação as línguas não são um sinal para que um incrédulo seja salvo. Elas são sim um sinal que faz com que elas pensem que os cristãos são loucos. Então, perguntei a Deus, quando que as línguas são um sinal para o incrédulo? O Senhor me mostrou a resposta para aquela pergunta à medida que eu ganhava experiência no ministério. Agora posso contar a você exatamente quando as línguas são um sinal para o incrédulo, quando o Espírito Santo transcende seu intelecto, capacita você a falar, pregar ou ensinar em qualquer língua da face da terra, pela qual você não tem conhecimento prévio. Por exemplo, se eu estivesse pregando em um vilarejo indiano e o meu tradutor de repente morresse e fosse para o céu com Jesus, eu teria uma escolha de acreditar em um milagre maior ou menor. Poderia escolher um milagre maior, agarrá-lo pelo colarinho, colocá-lo de pé e dizer: ninguém sai do culto assim, não, volte a viver. Você tem um trabalho a fazer. Ou poderia pedir ao assistente para tirar o intérprete de lá e esperar que o Espírito Santo movesse em mim, capacitando-me a pregar o restante da mensagem num dialeto daquele povo. O último milagre, o último milagre, meu amigo, acontece somente com a vontade de Deus, do Espírito Santo. E é exemplo de línguas como um sinal para o incrédulo. Até esta data, esta variedade específica de línguas aconteceu em meu ministério 12 vezes. Por exemplo, eu preguei em um dialeto indiano, em francês, em espanhol, em árabe e em alemão. Em todas as vezes, eu não tinha ideia do que eu estava dizendo. As primeiras vezes que isso ocorreu, eu era um convidado de um programa de televisão cristão em São José, Califórnia. Em algum lugar, no meio da entrevista, o apresentador me perguntou: Irmão Robson, o que mais mudou a sua vida até hoje? Interrogação. Bom, eu tinha acabado de ter uma experiência profunda no meu caminhar com o Senhor e tinha tornado o amor de Deus muito real em mim. Então, respondi, meu amigo, e o amor de Deus é o amor de Deus. E isso sim me transformou. De repente, antes que eu entendesse o que estava acontecendo, línguas começaram a desenrolar dentro de mim. E eu poderia tê-las parado, mas a unção era tão forte que eu percebi que precisava deixar a língua sobrenatural fluir. Então, entrei em pânico pensando: 50% desta emissora é de propriedade de uma empresa secular. Eu nem mesmo sei se é permitido falar em línguas neste programa. Dei uma olhada para o apresentador. Ele não agiu como se fosse me interromper. Pensei, está tudo bem assim, porque quando eu terminar de falar em línguas, Deus me dará a interpretação. Mas quando eu acabei de falar, simplesmente fiquei sentado olhando para a câmera. Nenhuma interpretação veio e eu não pude interpretar a mensagem em línguas só porque queria. Pensei, o que eu faço? Senhor, não me decepcione agora. Completamos o programa agindo como se nada tivesse acontecido. Todos ignoravam o incidente, mas quando saí do set, uma mulher veio correndo em minha direção. Era uma imigrante alemã do velho mundo. Ela disse para mim, em um sotaque de alemão trucado: irmão Robson, há quanto tempo você fala alemão com sotaque do velho mundo? Desculpe, senhora, expliquei, mas eu mal falo o inglês do novo mundo. Então, você não sabe o que aconteceu? Ela disse. O que aconteceu? Perguntei. A mulher explicou. De repente, você parou de falar inglês e começou a se dirigir à comunidade alemã em perfeito sotaque alemão.
do velho mundo. Estarrecido, disse: Não, não sabia que era aquilo o que estava fazendo. Ela continuou: Uma mulher alemã que mora em Sacramento ligou na nossa linha direta. E como sou a única consultora que fala alemão, falei com ela. Esta mulher estava morrendo de uma doença, já em estado terminal. E você disse a ela, em alemão, o que fazer. Ela obedeceu às suas instruções e então caiu debaixo do poder de Deus na sala de estar da casa dela. Quando ela se levantou, ela estava absolutamente curada. Ela nos telefonou para testificar o milagre que tinha acontecido. Você não sabia o que isto tinha acontecido, irmão Robson? Respondi: Não. Mas se eu for o último a descobrir isto, mais uma vez, vou pedir um aumento para Deus. A outra vez que este fenômeno das línguas, como um sinal para o incrédulo, aconteceu em meu ministério, foi na Califórnia, enquanto eu pregava em um culto, chamei uma mulher católica, espanhola, que estava sentada no canto do corredor. Comecei a contá-la por revelações, o que tinha de errado no seu corpo. Esta mulher era uma católica muito reverente, que não falava muito bem inglês. Para ela, eu era um homem do clero, um homem de Deus. Então, embora ela não entendesse o que eu estava dizendo no momento em que eu estava é, no momento em que eu contava o problema que ela tinha em seu corpo, ela respondia para tudo o que eu dizia. Sim, homem de Deus. Sim, homem de Deus. Recapitulando, esta mulher era uma católica muito reverente que não falava muito bem inglês. Para ela, eu era um homem do clero, um homem de Deus. Então, embora ela não entendesse o que eu estava dizendo, no momento que eu estava o problema que ela tinha em seu corpo, ela respondia para tudo que eu dizia: sim, homem de Deus, sim, homem de Deus. De repente, as línguas explodiram no meu espírito. Não fiquei surpreso, porque as línguas, para interpretação, frequentemente se manifestam quando estou ministrando para alguém. E a interpretação vem imediatamente para me ajudar a saber como ministrar. Mas naquele momento, mesmo antes que eu pudesse prestar atenção à interpretação, esta senhora espanhola disse alguma coisa para mim, em outra língua. Quando ela parou de falar, as línguas desenrolaram do meu espírito, mais uma vez. Então, a senhora espanhola disse, e caiu no chão debaixo do poder de Deus. Pensei, acho que ela está curada. Mais tarde, naquela noite, estava comendo em um restaurante chinês quando um dos membros da minha equipe juntou-se a mim. Sabe aquela senhora espanhola que foi curada no culto de hoje à noite? Ela perguntou. Ele perguntou. Sei, respondi. Bem, conversei com alguns membros da igreja e eles disseram que você não sabe o que aconteceu. Ela não fala inglês. Sim, eu sei disso, repliquei. Mas você sabia que de repente você começou a contar a ela tudo sobre o problema dela em espanhol? E quando você parou por um instante, ela fez uma pergunta a você em espanhol, o qual você respondeu em espanhol. Eu respondi, perguntei perplexo. Eu respondi, perguntei perplexo. Foi o que eles me contaram, disse o membro da equipe. Já chega, eu disse. Se eu for o último a descobrir isto, mais uma vez, realmente, vou pedir um aumento para Deus. Vou contar a você mais um exemplo desta variedade de línguas. Por experiência própria, desta vez, a manifestação veio de um jeito diferente. Eu estava em um culto na Flórida, pregando debaixo de um tremendo poder, mas eu percebia que toda hora que eu fazia uma afirmação sobre revelação em um homem que estava mais ou menos na terceira fileira, se inclinava e cochichava para o homem ao lado dele. Minha justa indignação começou a ferver e fui ficando irritado. Pensei, se eles vão ficar interrompendo o culto, o mínimo que eles poderiam fazer era sentar atrás, em algum lugar, no meio da minha mensagem. Os dois pararam de cochichar, o que ajudou a me concentrar. Deus desempenhou todos os tipos de milagre naquela noite. Depois do culto, eu estava no quarto no fundo, me recompondo, quando a pastora entrou para conversar comigo. Ela disse, você notou aqueles dois homens que estavam cochichando um para o outro durante o culto? Sim, repliquei.
Eles conversaram por muito tempo e depois pararam. Bom, um deles só fala francês. Ele trouxe seu próprio tradutor para que ele pudesse apreciar o culto. Pensei, opa! Mas assim que comecei a me sentir mal pela irritação com aqueles dois, a pastora me interrompeu os pensamentos. Este francês disse que depois de um tempo você parou de pregar em inglês e começou a pregar em francês. Mas eu não preguei em francês, afirmei em seguida. Bom, ele afirmou que você pregou. Então, está bem. Eu disse: peça para alguém perguntar ao francês que não fala inglês o que eu preguei em francês. Alguém conversou com um homem e descobriu que eu preguei em francês a mesma mensagem que havia pregado em inglês. Agora, uma coisa é o Espírito Santo se mover através de você, inspirando a pregar o que ele quer. E outra é ele pregar a mensagem que você recebeu pela revelação e traduzi-la em francês. Isto significa o que sua revelação está certíssima. E a mensagem que eu estava pregando naquela noite é a mesma que eu estou discutindo neste capítulo. Quisera eu poder mover em profundos gemidos para a intercessão do Espírito ou em línguas, para interpretação a qualquer hora que eu quisesse, mas não posso, porque estas variedades de línguas se manifestam separadamente à medida da vontade do Espírito Santo. Quisera eu poder operar em línguas como um sinal para o incrédulo a qualquer momento que eu quisesse, mas não posso. Ela se manifesta somente se ele quiser. Existe somente uma variedade de língua que posso operar por minha própria vontade. E esta é a línguas para edificação pessoal. Todos falam em línguas. Subtítulo. Agora que você entende as 4 variedades de básica de línguas, você consegue entender melhor o que Paulo estava falando em 1 Coríntios capítulo 12, versos 29 e 30? Quando ele fez diversas perguntas, ele começa perguntando: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Versículo 29. A resposta correta para estas perguntas é claro, não. Quem são estes operadores de milagres? De que Paulo está falando? Eles são aqueles que operam nas obras de milagre um dos dons do Espírito Santo que qualifica as 5 funções. Não, nem todos são chamados para ter o dom do Espírito operando em sua vida a ponto de qualificá-lo para as 5 funções do ministério. Porém, todos no corpo de Cristo são chamados para cumprir a missão do crente encontrada em Marcos capítulo 16, versos 16 e 18. Falarem em novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos e vê-los curados, e expelir demônio. E por vezes, de acordo com a medida da vontade do Espírito, a operação de milagres pode estar incluída. Alguns exemplos de ministro que foram qualificados pelo Espírito para a operação de milagre nas 5 funções do ministério foram William Branham, George Jeffrey, Maria Woerter, Kathryn Kuhlman. Cada um destes ministros do Evangelho permaneceram numa obra ordenada por Deus, que foi capacitada por uma certa mistura dos 9 dons do Espírito. Então, quando Paulo diz são todos operadores de milagres, a resposta é não. Então, no versículo 30, ele continua a pergunta: tem todos os dons de curar? Não, é claro que não. Falam todos em outras línguas? Interpretam a todas? Por um momento, quisera eu que Paulo deixasse de fora a pergunta sobre línguas. Na verdade, muitas pessoas que não acreditam em falar em línguas nos dias de hoje usam este versículo como um argumento para o caso deles. A última vez que encontrei alguém que fez isso foi em um casamento. Sem ter a intenção, eu acabei me desentendendo com uma vovó cólerica. Ela veio bem na minha frente e perguntou: qual é a sua denominação? Ela estava interessada porque eu era o ministro que estava casando o neto dela. Mencionei os nomes de alguns pregadores famosos na época, pensando que talvez ela o reconheceria. Contudo, ela não tinha ouvido falar nenhum deles. Então, perguntei se ela conhecia as Assembleias de Deus. Ela disse: ah, sim, aquela gente carismática. Você é daqueles? Bom, você tem o seu lugar. Eu perguntei: o que a senhora quer dizer com isso? Ela explicou
que tinha aprendido tudo isso pela sua formação da igreja. Ela tinha aprendido que, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e 29, Deus estabeleceu uns no corpo como apóstolo, outros como profeta e outros mestre, mas que nem todos são chamados para esta obra. Aí ela foi para Coríntios 12, capítulo 12, versículo 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-as a todas? Eu perguntei a ela, bom, falam todos em outras línguas? Ela respondeu, não. Isto está listado bem aqui, todas as outras obras. Ninguém tem a obrigação de falar em línguas. Aquilo era o seu entendimento, que todos somos chamados para o nosso lugar único e especial na parte do corpo, no qual nos sentimos confortável. Eu disse, não, senhora. Somos todos chamados para o mesmo corpo. Foram os homens que trouxeram as divisões. Esta está bem. Então, ela replicou, por que diz falam todos em outras línguas? Paulo não teria feito esta pergunta se todos tivessem que falar em línguas. Ela falou, devo admitir que não tive resposta para aquela vovozinha naquela hora. E como eu disse, teria sido melhor se Paulo tivesse deixado de fora no versículo aquela pergunta, mas ele não deixou. Então acabei tendo que lidar com isso. Finalmente notei a próxima pergunta que Paulo fez no versículo 30. Interpretam-nas todas? E me dei conta que ele estava falando da segunda variedade de línguas. Para interpretação, ele não estava se referindo ao dom de língua para nossa edificação pessoal. Então Paulo está perguntando, todos operam em línguas e interpretam-as em uma assembleia pública? A resposta é um não definido. Nem todos são chamados para operar naquela variedade de línguas, mas todos são chamados por Deus para falar em línguas, para a edificação pessoal, a qual é a variedade número 1 das línguas. Final do capítulo 5.